Graça e paz, bom dia, tudo bem? Eu quero compartilhar nesse dia de hoje sobre a fé. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E esse capítulo nos dá vários exemplos de homens e mulheres que conseguiram vencer pela fé. Eu quero citar aqui dois exemplos. Primeiro, Noé. Versículo 7 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha que tremendo. Ele foi avisado de um dilúvio. E é interessante porque não chovia naquela época. Olha o que diz a palavra aqui em Gênesis. No capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então não havia chuva. Não havia chuva naquela época, não havia chuva na época de Noé. Quando Deus avisou sobre o dilúvio. Então é interessante que, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então, o primeiro exemplo que eu quero te dizer, quero compartilhar aqui, que Noé, ele não conhecia o que era chuva, nunca havia chovido, mas ele confiou, ele teve fé em Deus e ele fez a arca. Deus instruiu em tudo para que ele fizesse a arca. E ele entrou com a sua família na arca e os animais, tá? Então, pela fé, ele e sua família foi salvo. Pela fé. Segundo exemplo, Abraão, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Lá em Gênesis 12, o Senhor aparece a Abraão e fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele obedeceu. E é muito interessante porque, neste contexto, Abraão não tinha intimidade com Deus. Deus foi a primeira vez que falou com ele. Ele morava na cidade de Ur, era numa cidade idólatra, tá? E mesmo assim, ele obedeceu, tá? Indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Olha que tremendo. Deus fala com ele: sai daí e vai. E ele foi, sem saber para onde ia. Isso é a fé. Essa é a fé que Deus quer que tenhamos. Essa é a fé. Então, se você ainda não tem essa fé, peça a Deus. Peça a Deus essa fé. E com a fé, a gente move o sobrenatural. Quer mover o sobrenatural de Deus na sua vida? Tenha fé em Deus. E Ele opera. Quando você tiver fé e não duvidar, Ele vai operar na sua vida muito mais além daquilo que você pede ou imagina. Esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo, todo-poderoso. Tenha fé em Deus. Quero orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, meu Deus, que haja fé na vida desse homem, dessa mulher que está me ouvindo. Que haja essa fé de Noé, essa fé de Abraão, em nome de Jesus. Pai, essa situação que essa pessoa está passando, meu Deus, que ela venha crer, que ela venha acreditar, tenha fé, que o Senhor transformará, que o Senhor mudará a sua vida, a sua história, crendo no Senhor, tendo fé em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, porque tu és um Deus fiel, um Deus que opera, um Deus que trabalha. Em nome de Jesus, amém.
Deus te abençoe. Fique na paz.